E aí, gente, tudo bem? Beleza? Desculpa hoje um pouquinho atrasado, outra vez, como sempre, não é do meu feitio, mas felizmente a correria faz com que a gente fique nesse tempo de pandemia como sacerdote aqui na casa, tendo que responder algumas questões, psicólogo nas terapias online que eu estou aí fazendo. E porteiro também da casa, né? Constantemente toca a campainha, tem que sair correndo para poder atender, né? Mas enfim, a gente está aqui. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade de esquiva e o transtorno de personalidade esquizoide. Bom dia, Márcia Braga, seja bem-vinda. Rosa Castro, bom dia. Aquele pessoal que faz parte da pastoral familiar também da Arquidiocese, depois podem postar esses links na pastoral familiar da Arquidiocese. A Arquidiocese tem um Facebook, eu não tenho acesso, mas vocês podem depois jogar o link lá na pastoral para que os casais acompanhem. Ontem, na nossa reunião, o pessoal pediu até que fosse falado um pouquinho sobre essa questão da paranoia, né, que gera esse momento em que nós estamos vivendo. E eu tratei sobre a paranoia ontem. Então depois tô vendo aí que o Roberto Reis e Roberto aí, que é da Pastoral Familiar aqui da Boa Morte, pode depois encaminhar para a Pastoral Familiar da Arquidiocese. Que bom que está atrasado. É Maura. A gente sempre pega o trem atrasado, né? A Maura de Santana dos Montes. Janaína também aí, sempre nos acompanhando. Então, hoje, sobre esses dois transtornos, eu gostaria até de trazer o esquizoide, o esquiva e o histriônico, mas como eu achei muito grandes, nós vamos ficar muito tempo aqui, então eu achei melhor só tratar os dois. Depois eu tento trabalhar essa questão do histriônico. O certo é de que nós temos aqui na paróquia um jornal chamado Ágape. Esse daqui, né, uma parte dele. E eu trabalhei em todo o jornal em 4 partes, era uma coluna inteira, uma folha inteira, a experiência pastoral no divã, né? Qual que era a minha visão, e ainda é a minha visão, né? Eu tenho 20 anos de sacerdócio, entrei para o seminário novo ainda, e passei por vários locais, como Brasília, Embaixada do Vaticano, Goiás, também estive lá em Goiás, trabalhando lá para aqueles lados. Estive perto de Aparecida, São Paulo, Bragança Paulista, e em contato com várias comunidades, vários cursos também trabalhando. E aí, alguns anos atrás, mais ou menos uns 4, 5 anos, comecei a pensar assim, gente, interessante, né? Nós temos tantas pessoas que vão fazer terapia e que fazem parte da comunidade, além de terem saído do seu berço, da sua família, né? Mas por que não trazer as nossas experiências pastorais no divã? O que é a nossa experiência? A minha experiência como coordenador, a experiência de coordenação que eu vejo do outro, de cristão que participa da vida da comunidade. Então eu pensei em colocar isso, a proposta, né? Fazer um livro, A Experiência Pastoral no Divã. Aí o jornal Ágape, ele foi apresentando as partes dessa experiência e várias edições saíram. Essa é a última parte do escrito sobre a experiência pastoral no divã, e é lógico que tem mais ainda a ser escrito, né? Estou esperando um tempo, um espaço para poder continuar. E eu digo dessa forma, eu queria poder continuar escrevendo e pensando nessa viagem de duas distâncias. Por que duas distâncias? Aqui eu sei onde me leva, né, como sujeito,
e aquela que não me leva a lugar algum, mas que me ajuda a ter um olhar avaliativo do campo onde escolhi fazer missão. Sei que tem muito mais a ser falado, mas a viagem e o final das férias me obrigam a dar continuidade em outra época, tentando construir saídas ou formas de amenizar as tensões entre as ovelhas, a fim de que possamos ouvir a voz do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Continuemos, portanto, com o tema dos transtornos que muitas vezes nossas comunidades alimentam e, consequentemente, desenvolvem muitas doenças que travam o processo das pastorais, movimentos e de toda a missão. Então, geralmente eu escrevia um pouco desses textos nas minhas viagens. Por isso que eu falo assim, às vezes vou para a praia, eu detesto praia. Mas só de eu estar em outro lugar, sozinho, pensativo, isso me ajuda, né? Às vezes eu estou em outros locais que não tem praia, também o jeito de ficar dentro desse meu espaço já me ajuda a pensar. Então, nós vamos falar sobre a questão, vamos começar pelo transtorno esquizoide, que está aí no jornal. É uma doença que afeta quase todas as pastorais, as pessoas, os religiosos descompensados da racionalidade. São traços esquizotípicos que levam as pessoas a se sentirem diferentes das outras. Elas não encaixam na sociedade e nos grupos sociais. Sentem que são especiais, né? São diferentes. Essa diferença manifesta-se na forma como falam, como pensam e como se apresentam. Tudo é excêntrico e bizarro. Aí você já fica imaginando, né? A gente se depara com muitas pessoas, às vezes dentro da família ou dentro da comunidade, e que tem esse lado excêntrico e meio bizarro, né? Relativamente à forma como pensam, acreditam que têm poderes especiais, capacidades diferentes. No fundo, quase que confirmando esse excêntrico, né, esse bizarro. São pessoas que chegam a dizer de algumas capacidades que extrapolam a realidade em que nós vivemos. Muitas vezes acreditam ler a mente dos outros ou prever situações futuras, que conseguem, através do seu pensamento, alterar a realidade. Desenvolve ideias de referência, ou seja, acreditam que o que acontece no mundo real tem alguma relação com eles próprios. Podem, por exemplo, acreditar que o aparecimento de um arco-íris é um sinal de que algo de positivo irá acontecer na sua vida. Essas ideias não são crenças delirantes. Podem apresentar alucinações auditivas ou visuais, distorções da percepção e episódios curtos de psicose. Então, imagine quantas pessoas com as quais você convive e que possivelmente apresentam isso. Não são poucas, são muitas. E às vezes você fala assim, não sei se isso é loucura, ou se essa pessoa realmente teve essa visão, ou se essa pessoa mesmo está percebendo isso. Por vezes eu já me encontrei em direção espiritual, ou às vezes em confissões com pessoas assim. E dizer de que isso se trata de uma personalidade esquizoide é até difícil, porque a pessoa não se aceita. Isso é um dom extraordinário para a pessoa, né? Na verdade, um dom dado somente a ela, né? Essa capacidade, e de que somente ela pode fazer uso disso, né? E infelizmente, muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas se submetem. E muitas pessoas acabam sofrendo com relação à
pré-julgamento, pré-destino, pré-elaboração de algo que pode acontecer na vida dela, porque acreditam nessa adivinhação, nesse momento esotérico, né, que a pessoa faz para a vida do outro, que não deixa de ser um esoterismo, né? E às vezes causa certo desconcerto, porque a pessoa já é fraca, ela chega, se depara com uma personalidade esquizoide assim, ela acaba ficando mais fraca ainda, quando muito em depressão, com vontade de morrer. Eu já tive, e eu já falei isso para vocês, de um religioso ter atendido uma mulher. Ele apresentava traços de personalidade esquizoide, ele é muito esquisito, e ele acabou dizendo sobre a condenação da mulher, que essa mulher, pela vida que levava, iria para o inferno. A mulher já estava fragilizada emocionalmente, né? E a mulher tentou suicídio por causa dessa postura esotérica, excêntrica e bizarra desse religioso, né? E aí a mulher acabou, com sorte, o marido conseguiu me achar, levou, e eu lembro que eu usei uma única expressão com essa senhora. Eu dizia assim: olha, calma aí, espera um pouquinho, o que está escrito na Bíblia, né? Não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida com que você usar com o outro, Deus usará para com você. Quem é essa pessoa para poder dizer para onde você vai e o que vai acontecer contigo? Não é possível. Então ela parou, pensou, chorou, falou assim: nossa, falou uma coisa que tocou realmente. Voltou à normalidade, né? Então, nós dizemos que a linguagem pode ter uma construção e um fraseado inabitual, ou muito diferente da realidade, né, da vida. Muitas vezes esse discurso é vago, divagante, pouco objetivo, mas mantém sempre alguma coerência. Por isso que é difícil de perceber, né? A excentricidade e a bizarrice são as suas marcas distintivas. São pessoas que apresentam falas e argumentos fantasiosos e apaixonantes, deixando de lado a real situação da igreja encarnada nas situações da atualidade. Há sempre um discurso faraônico, mergulhado na visão de uma igreja idealizada aos moldes da cabeça desses esquisitos cristãos. E em meio aos esquisitos, muitas vezes também nos deparamos com um discurso manipulador, que é uma forma de manipular o outro, né? A arma do esquizoide, né? Quem adota essa atitude acredita que pode mudar as pessoas e torná-las como peças de um quebra-cabeça, ou peças de um xadrez em sua mente limitada e seletiva. Com o perdão da palavra, mas o Espírito Santo passa longe de todas as ações e o trabalho se torna muito mais egoisticamente humano que impulsionado pela ação de Deus. Então, o Espírito Santo passa longe, né? E às vezes essas pessoas usam como pretexto o Espírito Santo, né? Foi o dom do Espírito Santo que eu recebi, e nem sempre. João Batista nos dá a dinâmica da missão de cada um. É preciso que eu desapareça para que Cristo cresça. A excentricidade de cada um atrapalha a vida de muitas pessoas necessitadas de um tratamento que vai além daquele que é oferecido a cada alma que clama por nossa ajuda, esperando a solução dos seus problemas. Na verdade, muitas das vezes, os portadores desses transtornos têm problemas maiores que não querem enxergar, para não mancharem a imagem de super-homens. Então, olha, são pessoas que têm outros problemas maiores
E o interessante é que elas não enxergam os problemas dela, mas elas enxergam os problemas dos outros. E constantemente elas estão enumerando, nomeando, decifrando, entendendo o problema dos outros. Mas elas não acreditam que tem problemas. Então, é como que se dissesse assim: eu aponto o dedo para os outros e não percebo de que tem outros 3 dedos apontados para mim. Porque eu não quero enxergar. Diríamos de que essas pessoas ficam na janela olhando a vida dos outros e se esquecem de olhar dentro da casa delas mesmo, que está uma verdadeira bagunça. E elas não sabem, elas não olham porque elas não conseguem digerir e nem ver de que aquele super-homem, aquele santo do paoco que elas se apresentam para os outros, nada mais são do que uma verdadeira furada, né? É um santo oco, um santo vazio, né? Então elas não conseguem lidar com esse vazio, com o oco, né? Com esse super-homem camuflado, falhado. Embora em nome desse super-homem apresente aos outros saídas que acreditam ser as melhores, mas que muitas vezes revelam nada mais, nada menos o desejo de impingir aos outros o que acham ser melhor. Então, no fundo, o esquizoide ele tenta decidir para o outro aquilo que é melhor, né? É interessante porque você vê o esquisito, né, esse esquizoide, você dá uma olhada, às vezes até pra gente, né, muitos colegas, até nós mesmos, algumas situações que nós somos esquisitos, né? Mas quando isso grita e vem à tona e atrapalha a convivência e o contexto, nós dizemos assim, de que é um transtorno de personalidade esquizoide gritante, né? E que está atrapalhando até a própria convivência e que traz sérios problemas na vida da comunidade, né? E a gente ultimamente está vendo muito disso, né? Deixa-se de lado a verdadeira doutrina, aquilo que é essência, vive-se vive-se de aparência, né? Uma doutrina pré-elaborada pela cabeça da pessoa mesmo. Então nós temos vários tipos de dificuldades com relação ao esquizoide e que não vai ser diferente também do histriônico, né? Aquele comportamento estranho que nós dizemos. Bom, fica aí um pouco sobre essa questão do esquizoide. Vocês podem depois rever essa questão do jornal Ágape, que está aí sendo elaborado pela Pastoral da Comunicação aqui da paróquia, e que nós trabalhamos muitos transtornos, né, relacionados com a questão pastoral, né, e que é um pouquinho daquilo que eu trabalho do curso de extensão, como eu havia dito ontem para vocês, né? Bom, enfim, vamos falar agora sobre o transtorno de personalidade de esquiva, né? Todos nós temos um pouquinho desse transtorno. Se a gente pudesse esconder, né, atrás da nossa infância, eu falo assim de que quando a gente é pequeno, a gente fala, não vejo a hora de crescer para poder ter meus 18 anos e me ver livre, né? Eu mesmo sair, voltar a hora que eu quiser, essas coisas todas. Mas quando a gente cria 18 anos ou chega aos 18 anos e começa a ver o peso da vida, a gente já começa a gritar, né? Entra numa furada, num buraco, fala, ai meu Deus, vou ter que chamar meu pai, chamar minha mãe, né? Mas ao longo da vida a gente vive esse transtorno de personalidade de esquiva, né? A gente vai se esquivando. É caracterizado pela esquiva de situações ou interações sociais que envolvam risco de rejeição, crítica ou humilhação. Nós não temos coragem de enfrentamento, né? De lidar com essas críticas, com humilhação de maneira madura, né? Então a gente prefere se esconder. A pessoa com transtorno de personalidade de esquiva tem medo de ser rejeitada, criticada ou humilhada e, portanto, evita situações em que ela possa vivenciar tais reações. Então olha para vocês verem, né? A campainha já está tocando e eu sempre posto cedo, né? Nós vamos ter um diálogo às 10 horas. Mas enfim, a campainha vai ficar tocando, vocês não se importem. Mas
Nesse comportamento de esquiva, muitas pessoas elas vivenciam algumas reações, né? Elas não conseguem lidar. Então a constância dela é fugir desse momento, né? O médico consegue diagnosticar o transtorno de personalidade esquiva tomando por base sintomas específicos, como evitar situações que englobam contato interpessoal, devido ao medo de rejeição ou falta de aprovação, ou sentir que é socialmente inepto, desagradável e inferior aos outros. Então a gente fala assim que o transtorno de personalidade esquiva traz em si a questão da baixa estima, né? A pessoa ela tem a dificuldade, ela acha que ela vai se realizar no olhar do outro, né? E muitas das vezes ela se incomoda e baseia a sua vida sempre nessas relações interpessoais, né? Ela não consegue ter uma autoconfiança, um autojuízo de si mesma. Pessoas com esse transtorno podem se beneficiar com terapia, muitas das vezes, outros tipos de terapias e medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Elas precisariam ter esse suporte, né, para poder se enxergar e ver de que o ponto de partida não é o externo para o interno, mas é o interno. Se eu não confiar em mim, quem vai confiar, né? Então preciso partir de dentro para fora, né? Os transtornos de personalidade são padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar, que causam sofrimento significativo à pessoa ou prejudicam sua característica funcional. Então, o interessante é pensar de que esse transtorno de esquiva tem sempre essas questões, né? Tem sempre essas questões, né? A pessoa ela prejudica a capacidade dela funcional, né? Que seria essa convivência com o outro, convivência em sociedade, porque ela traz em si um grande sofrimento. A pessoa com transtorno de personalidade esquiva sente que é inadequada. A pessoa administra esses sentimentos ao evitar qualquer situação em que ela possa ser avaliada de maneira negativa. Então, ela não consegue lidar com essas questões avaliativas, né? Ela passa mal antes mesmo de aparecer, de perceber, né? Eu vejo às vezes na terapia as pessoas com esse transtorno, que elas se colocam, não, eu vim aqui só para resolver uma questão, eu preciso digerir direito. Quando você começa a mostrar para ela algumas coisas que você está vendo, ela já cai no choro, né? E muitas das vezes você percebe que ela não tem estrutura para poder ouvir tudo aquilo, né? Você precisa arranjar uma forma de fazer com que ela não veja aquilo como uma retaliação, mas como uma forma de ajudá-la a crescer. É um transtorno que ocorre em mais de 2% da população. Ele afeta igualmente homens e mulheres. Com frequência, outros transtornos ocorrem juntamente com o de esquiva. Eles incluem um ou mais dos seguintes. Geralmente, a pessoa que tem transtorno de esquiva, ela também pode apresentar transtorno depressivo maior ou distimia, de que nós já falamos sobre a questão da distimia, né? Basta retomar as nossas falas, as nossas conversas. E esse transtorno depressivo persistente, né, que é a distimia. Transtorno obsessivo compulsivo é uma certa compulsividade, e por causa desse transtorno de compulsividade, o transtorno de ansiedade, como a síndrome do pânico, sobretudo a fobia social, transtorno de ansiedade social. Então, isso é gritante no de esquiva, né? A síndrome do pânico, a fobia social, essa ansiedade sempre aparece. E a pessoa às vezes tem até pavor de se apresentar em público, de falar em público.
recordo de uma pessoa que tinha a síndrome do pânico e esse transtorno de esquiva, de que ela não conseguia fazer uma leitura na igreja. E muitas das vezes ela se dispunha como forma de enfrentamento, mas quando chegava na hora ela ficava dura, só mexia o dedo. Como se diz, não, não vou. Mas ela já estava lá sentada na cadeira do leitor, essa questão toda, mas ela ficava dura, paralisada. O coração parecia que ia sair pela boca, né? De tão desesperada que ela se encontrava, né? Em outras coisas, palestras, essas coisas, tudo ela fazia com maior tranquilidade, dependendo do público, né? Mas fazer uma leitura na igreja, daí estava justamente porque ela tinha sido cobrada, retalhada, criticada por outras pessoas que estavam dentro da vida da comunidade. Por isso que eu falo assim, olha, tomar muito cuidado, né? Desde a infância. Como você chama a atenção do teu filho? Né? Como você o elogia na hora certa, corrige na hora certa, como são as tuas críticas, né? Lembrando de que você está fazendo uma crítica para uma criança, para um adolescente, para um jovem que ainda não tem a visão que você tem de vida, né? E muitas das vezes aquela crítica, aquela cobrança, a forma que você a faz, vai gerar muitos outros transtornos ao longo de toda a vida. Então, tomar muito cuidado. E na vida de comunidade também não é diferente, né? A pessoa foi lá, cantou um salmo, desafinou. Ótimo. Eu sempre digo assim, não se preocupe. Padre, estava muito desafinado. Calma, não se preocupe. Você fez uma coisa que eu não teria coragem de fazer, de ir lá na frente cantar. Só o esforço de você ter vindo aqui à frente cantar, não importa como, já está de bom tamanho. Você fez uma leitura, nossa, eu errei o nome. Ó, tranquilo, todo mundo entendeu. Não tem problema nenhum. Quantas vezes eu já errei? Quantas vezes eu ia falar numa pregação alguma coisa e esqueci? Eu me recordo uma vez que me convidaram para celebrar uma festa, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Estava tão cheio, mas tão cheio. E de repente eu comecei a falar, dei aquela pausa e falei assim, gente, eu esqueci o que eu ia falar, vocês me desculpem, mas dá licença que eu vou voltar até lá no altar para procurar uma colinha que eu fiz. Mas eu esqueci, mas não tem vergonha de dizer, ué. Eu sou limitado, tenho as minhas dificuldades. Então é saber lidar com essa questão e como nós vamos cobrar, como nós vamos conversar. Isso é muito importante para todos nós, né? Ninguém é tão certo assim que não erre. Então a gente ter presente e quando errar saber como conversa com a pessoa. Com frequência outros transtornos ocorrem, né? Então nós dizemos aí essa síndrome do pânico, outro transtorno de personalidade, por exemplo, dependente ou limítrofe. Então, esse transtorno de personalidade dependente também é muito comum junto com o de esquiva, né? A gente se esconde por detrás do outro, né? Sempre depende do outro. A gente vê muito isso na adolescência, né? Você vê de que o adolescente ele tem vergonha, isso é natural do adolescente. E muitas das vezes ele pede que o adulto vai com ele, o adulto compre por ele, essa questão toda. Isso está lá na adolescência, né? Mas quando isso vem para a vida adulta e tem essa questão da esquiva e da dependência, daí nós falamos assim, olha, é algo a ter que ser tratado. Eu tinha o rapaz, ele até morou comigo um bom tempo, é um afilhado meu, ele vai estar aqui esse final de semana. Eu achava interessante na adolescência, né? Eu parava o carro, falava assim, olha, eu vou parar em tal lugar, você vai lá e pergunta, ah não, padrinho, pelo amor de Deus, não, vai você, né? Daí eu vinha, eu fazia questão de fazer de conta que eu não conseguia estacionar o carro, que a rua estava cheia. Eu falei, corre lá, fulano, não tem como eu deixar o carro aqui na rua. Daí, mais para poder empurrá-lo, para ele acabar com esse comportamento de esquiva e de dependência. E ver de que perguntar para o outro e em determinados lugares não iria arrancar pedaço, né? De que são situações que nós temos que criar esse enfrentamento. E com o tempo, hoje, quem o vê fazendo leitura, rezando o terço e fazendo tantas outras coisas na comunidade, fala, poxa,
ele cresceu muito, né? E as pessoas crescem dessa forma. A tendência hoje de muitos pais é formarem os seus filhos nessa questão da esquiva e da dependência, né? Quando eles vão trabalhar e que a primeira cobrança que ocorre dentro do serviço, eles desistem, porque eles não estão acostumados a serem cobrados ou a que outros mostrem para eles o que eles precisam consertar, né? Então, olha o que se faz com relação a isso. Pessoas com fobia social e transtorno de personalidade esquiva têm sintomas mais graves e incapacidade mais significativa que as que têm apenas um dos transtornos. As causas: fatores genéticos, ambientais podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno de personalidade esquiva. Por exemplo, a pessoa pode sentir uma ansiedade inata em situações sociais ou é possível que ela vivencie rejeição e marginalização durante a infância, né? Muitas cobranças e chamadas de atenção em público, retaliações, essa questão toda. Esquiva em situações sociais foi detectada já em criança com aproximadamente 2 anos de idade. Então, olha o que nós estamos vendo, né? O sintoma aí é o medo de rejeição. A pessoa com transtorno de personalidade esquiva evita interagir socialmente, incluindo no trabalho, porque ela teme que será criticada ou rejeitada ou não ser aprovada pelos outros. Por exemplo, é possível que ela recue uma promoção porque teme que os colegas de trabalho vão criticá-la. Evite participar de reuniões, evite fazer novos amigos, a menos que tenha certeza de que a pessoa vai gostar dela. Então, falar assim, olha, isso afeta muito as pessoas, né, na questão de como elas se colocam nesse meio, né? E muitas das vezes falar assim, olha, é você tentar mostrar que o outro tem capacidade para essas questões, para interagir, para poder dialogar, para poder crescer cada vez mais. A pessoa com esse transtorno pressupõe que ela será criticada e desaprovada por outros até ter evidência clara e indiscutível, provando o contrário. Assim, antes de ingressar em um grupo e formar um relacionamento íntimo, a pessoa com esse transtorno precisa receber repetidamente uma garantia de que ela terá apoio e será aceita sem crítica. Então, a crítica, ela destrói uma pessoa com esse transtorno e leva a sério as outras ocorrências pessoais de que depois a gente vem à tona, né? Falar assim, poxa, nossa, fulano, não sei por que ela chegou a essa decisão, né? Não sei por que ela chegou à forma em que ela se encontra. E muitas das vezes ela chegou por causa da gente mesmo, né? De como a gente lida com essas pessoas. A pessoa com transtorno de personalidade esquiva reluta em falar sobre si mesma, porque teme ser ridicularizada ou humilhada. A pessoa com esse transtorno sente muita relutância em assumir riscos ou participar de novas atividades por motivos semelhantes. Nesses casos, ela tende a enxergar os perigos e usar sintomas mínimos ou outros problemas para explicar sua falta de participação. É possível que ela prefira um estilo de vida limitado por causa de sua necessidade de segurança e certeza. Então, você olhar para o outro, eu falo aqui no meu curso de extensão, quando eu falar assim, gente, vocês vão fazer um trabalho, vocês vão apresentar. E eram pessoas já de mais idade, não, eu tenho pavor de apresentar, de falar em público. Gente, é tudo muito tranquilo, nós vamos fazer um círculo aqui, um bate-papo, uma conversa, e se você sentir necessidade de entrar, essa questão toda, entra, participa, né? E as pessoas se sentiam muito acolhidas, né? Muito tranquilas, e muitas delas falaram, não, foi a primeira vez que eu falei assim em público, se dá essa segurança, foi excelente, né? Foi muito bom ter participado desse bate-papo, desse curso, pela forma que você lida e trata os outros, né? Então, eu falo assim, é essa tranquilidade que nós precisamos dar.
Eu falo de que, por muitas vezes, quando eu ia apresentar trabalhos na faculdade, eu tinha um pouco dessa questão, né? Se eu pudesse me dar dor de barriga só para eu não ir à faculdade, se eu pudesse, eu ficaria doente só para poder não ir à faculdade. E antigamente a gente tinha muito isso, né? Amanhã na escola eu vou tomar tabuada. Aparecia uma dor de barriga na gente quando era pequeno e a gente ficava com a dor de barriga até o horário de começar a aula. Quando a mãe falasse, então tá, você não precisa ir não, eu vou ligar para a escola. E a gente percebia, bom, agora já começou, ela não vai me mandar para a escola, a gente ia jogar bola, a gente saía para rua, essa questão toda, né? Por quê? Tinha aquela fobia, aquele pânico, né? E quando era chamada, ditado, essa questão toda, na prova oral, então, eu tinha um amigo meu de faculdade que eu dava até risada. Ele molhava a roupa por completo quando era prova oral, né? E então a gente se assustava. Me recordo que também na prova de neuropsicologia na USP, quando nós fomos, nós chegamos tranquilo, pensamos de que fosse por escrito, né? E aí falou, não, a prova é oral, na frente dos outros. Ó, quase que morremos. Falei, não, temos que ficar aqui e enfrentar. E ficamos, enfrentamos e passamos, né? Mas falar assim, só Deus sabe o quanto isso criou na gente um certo desconforto, né? Mas imagine nas pessoas que não têm esse costume de criar enfrentamento. A tendência dela, e eu falo assim, a esquiva. A esquiva está aqui. Se você não criar possibilidades do outro, criar enfrentamentos, e tendo confiança, ela vai fazendo assim, vai aumentando. Mas quando você possibilita a pessoa, a criança, o jovem, adolescente, o adulto, de que é preciso criar enfrentamento e dar condições para ela criar enfrentamento, a tendência da esquiva é diminuir. Então, da mesma forma, a depressão, essas questões todas do enfrentamento. As pessoas têm uma sensibilidade extrema a críticas. A pessoa com transtorno de personalidade esquiva é muito sensível a qualquer coisa crítica, à falta de aprovação ou ridicularização, porque pensa constantemente sobre ser criticada ou rejeitada por outros. A pessoa fica atenta a qualquer sinal de resposta negativa a ela. Sua aparência tensa e ansiosa pode provocar zombaria ou ridicularização, o que assim parece confirmar suas próprias dúvidas, né? Outros sintomas, e é o que eu havia dito, né? Baixa estima e um senso de inadequação inibem essas pessoas em situações sociais, especialmente as novas. A pessoa não se sente envolver completamente nas interações com novas pessoas, porque ela se considera socialmente inepta, desagradável e inferior aos outros. Ela tende a ser quieta e tímida, porque acha que se disser alguma coisa, ou os outros dirão que isso está errado. A pessoa com transtorno de personalidade esquiva anseia por interação social, mas teme colocar seu bem-estar nas mãos dos outros. Uma vez que a pessoa com personalidade esquiva limita suas interações com outros, ela tende a ser relativamente isolada e não conta com uma rede social que poderia ajudá-la caso necessário. Eu vi isso uma vez na escola, um aluno que era ótimo em matemática, mas na ocasião das provas ele sempre tirava nota baixa. E os pais ficavam incomodados com isso, até o dia que eu propus à coordenadora que eu aplicasse a prova, embora sendo um professor de história, mas que eu aplicasse a prova de matemática. Então, emendou as aulas de matemática com a aula de história com a aula de matemática. Eu tinha duas aulas de história e em seguida seria a prova. Então, eu falei assim, olha, hoje nós vamos viver um momento de descontração. Daí tentei brincar, descontrair, mandei guardar o material, sair do lugar, andar na sala, fazer isso, fazer aquilo. Enfim, até que chegou o momento, falei, bom, agora é a nossa prova. Eu vou entregar a prova, vocês não virem,
a prova está muito fácil, eu sou professor de história, mas eu dei uma olhada na prova, ó, sinceramente está ótima, está super tranquila. Enfim, o que aconteceu? Os alunos quase que todos fecharam a prova. E ao entregar a prova para o professor, e o professor dizia assim, olha, eu acho que eles colaram, enrolaram o professor de história. Né? Eu falei, não, ninguém colou. Mas foi a tranquilidade que se gerou nessas pessoas, né? Elas conseguiram ficar muito tranquilas, elas conseguiram ser acolhidas, não havia aquela tensão que o professor fazia em relação àqueles alunos, né? Vocês não vão conseguir fazer, vocês vão ver que agora eu vou castigar vocês, vocês fizeram muita bagunça, essa questão toda. Então eles criaram um pânico. E ali, quando houve aquela receptividade, aquela acolhida, aquela tranquilidade, fez com que muitos outros conseguissem expor. E, no entanto, esse menino me procurou depois, ele até brincava muito comigo, eu passava perto da carteira dele, pisar no pé, tudo. Mas ele falou, não, professor, quando tiver outra prova de matemática, só pode aplicar essa prova, porque eu fico mais tranquilo com a professora de matemática, eu fico desesperado. Me dá um branco, eu não consigo. Então, eu falo, olha o que acontece, né? É preciso que se faça uma avaliação médica diante dessa questão do transtorno. Aqui nós temos a, a classificação da doença, né, que é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico como ele é feito, mas mais na área da psiquiatria, né, que eu acho que não vem o caso para não se estender. O tratamento ele deve ser a terapia, além dos medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, o tratamento geral do transtorno de personalidade esquiva é semelhante ao de todos os transtornos de personalidade. A pessoa com transtorno de personalidade esquiva muitas vezes evita o tratamento. Os seguintes tratamentos podem ser eficazes para a pessoa tanto com fobia social como transtorno de personalidade esquiva. Então, o terapeuta ele precisa ter presente de que vai estar lidando com uma pessoa que terá dificuldade de ouvi-la dependendo como ele vai falar. Então, talvez trabalhar essa questão de fazer com que a pessoa se enxergue, né, com potencialidades, como capaz, como pessoa que tem as suas qualidades, tentar levantar a autoestima da pessoa, né, fará com que ela crie enfrentamentos, além de outras intervenções que podem ser feitas dentro de uma terapia, né? Mas o certo é de que todos nós, ao relacionarmos com os outros, precisamos estar atentos, né? No nosso meio, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, há muitas pessoas com transtorno de personalidade de esquiva e esquizoide e que precisam ser trabalhadas e como trabalhá-las, né? É preciso que a pessoa tenha presente para poder não gerar certos conflitos. Talvez amanhã a gente trabalhe a questão da dependência e a questão da histriônica. São os dois transtornos que a gente pode trabalhar amanhã e que está um tanto quanto gritante na realidade em que nós vivemos na atualidade, né? Mas o certo é de que acho que isso vai dando um pouquinho de referências para a gente lidar dentro da vida da comunidade, dentro da família. E falo principalmente com esse de esquiva, né? Para você tentar sempre dar essa motivação e despertar a motivação na vida dos nossos jovens futuros adultos. E aí você vai ver de que todos nós seremos capazes. Eu termino com uma frase de Teresa de Calcutá, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer para o outro. Se nós estamos neste tempo,
nesta vida, nesta realidade, é porque nós temos muito a oferecer neste tempo, nesta família e nesta realidade. Basta a gente olhar para nós mesmos e percebermos de quanta riqueza nós somos envolvidos e que pode ser ofertado a tantos outros que necessitam de nós. O mundo pode dizer que a gente não presta. O mundo pode dizer que você não vale nada. O mundo pode dizer muitas coisas a teu respeito. Mas o mundo não sabe isso de você. Porque somente você mesmo é que sabe das tuas capacidades, das tuas qualidades e dos teus defeitos. Por isso, olhe para o espelho e diga assim: vale a pena acreditar em mim mesmo, porque se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Um abraço, nos encontramos amanhã. Espero que isso chegue também ali na pastoral familiar de toda a arquidiocese para que a gente possa sobreviver e conviver. Até amanhã, se Deus quiser.